Olá, o Salto para o Futuro está no ar e hoje o tema é o financiamento da educação. Atualmente, quanto é destinado para financiar o ensino no país nos mais diversos níveis e modalidades? Esses recursos são suficientes para termos uma educação de qualidade? O que precisa mudar em relação ao financiamento para que o Brasil possa garantir essa qualidade na educação? Quais as principais discussões hoje quando o assunto é financiamento? Como você pode perceber, são muitas as perguntas relacionadas a esse tema. Por isso, o Salto para o Futuro discute hoje as principais propostas de financiamento que vão estar em pauta na Conferência Nacional de Educação em 2014. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Participam deste debate sobre o financiamento da educação Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. O pesquisador Jorge Abraão de Castro, assessor do Ministério do Planejamento. E também está aqui com a gente Nelson Cardoso Amaral, professor da Universidade Federal de Goiás e também um dos consultores desta edição. Como definir o montante de recursos financeiros públicos a serem aplicados em uma educação que possa ser considerada de qualidade? Esta pergunta foi feita aos entrevistados que participaram da edição revista do Salto para o Futuro, exibida na segunda-feira. As respostas você confere agora no Mosaico. Vamos ver. A definição de um montante de recursos públicos a serem aplicados numa educação que possa ser considerada de qualidade deve levar em conta as necessidades da educação, no sentido de acesso, no sentido de permanência na educação e de garantia de padrões, basicamente de insumos, que garantam as condições mínimas para que a educação possa cumprir aquilo que é o seu papel, que é o de aquisição de saberes. Eu preciso ter qualidade, né? Então, o que significa uma escola de qualidade? Uma escola que tenha bons laboratórios, que tenha um professor motivado, que tenha uma estrutura física adequada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu preciso ver quantos alunos tem, né? Então, eu tenho o desafio da qualidade e da quantidade. E aí, ao definir o que seria um custo aluno-qualidade, ou seja, quanto custa esse ensino de qualidade, eu multiplico pelo número de alunos que existe hoje e pelo número de alunos que deveria ter, porque hoje tem muita gente que está fora da escola e deveria estar na escola. Quando eu faço essa conta, o que os números apontam? Que hoje o Brasil teria que gastar algo em torno de 10% do PIB, exatamente para que essa conta fechasse, para emitir uma escola de qualidade para todos aqueles que devem estar nessa escola. Para definirmos o montante de recursos públicos para uma educação pública de qualidade no Brasil, precisamos saber, em primeiro lugar, quantos estudantes devem ser atendidos em todas as etapas da educação básica. E, em segundo lugar, saber quais os insumos, quais os componentes de uma educação de qualidade. Jornada integral, professores bem formados, funcionários bem dedicados e, principalmente, o compromisso político de uma educação permanente. Primeiro, eu acho que pela definição do que é uma escola de qualidade. Acho que é importante que você parta do princípio, uma escola de qualidade, o que ela deve conter, né? Dentro de um aspecto do desejo, ou seja, e dentro do aspecto do mundo real, concreto, entre o desejo e o possível. Isso não é trivial, né? Mas pensando a partir daí, se você consegue conectar essas duas coisas, você poderia sim, ao definir uma escola de qualidade, com professores adequados, com remuneração dentro de um padrão necessário e adequado, você pode chegar a um determinado valor possível. E eu entendo hoje que o grande debate do Plano Nacional, ele recai sim sobre quanto é que o Estado vai dispor de recursos, né, para tocar esse plano nacional. 7 ou 10% vai dizer a escola que nós vamos ter.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, já que o Jorge já comentou lá, né, no nosso mosaico. Eu queria começar então pelo professor Nelson. Qual é a mesma questão para que vocês possam debater o que os nossos entrevistados falaram, como definir o montante de recursos financeiros públicos a serem aplicados em uma educação que possa ser considerada de qualidade? O mosaico foi interessante que tocou em vários aspectos ligados ao financiamento da educação, né? Você tem que ter o acesso, você tem que aumentar o acesso. Tem muita gente fora da escola também, fora da idade correta no Brasil. Você tem necessidade de definir os insumos que existem nas escolas, em termos de equipamentos, laboratórios, o grupo de pessoal trabalhando na escola, né, o salário dessas pessoas. E um aspecto fundamental que permeou todas as falas, e o Jorge Abrão acabou concretizando um pouco mais, qual a qualidade que nós queremos. Essa é a dificuldade para você definir, porque quando você compara valores aplicados por estudante com vários países do mundo, você vê aspectos de qualidade muito diferenciados. E quando você aplica uma prova internacional como a do PISA, você vê refletido no resultado da prova exatamente uma correlação entre valores aplicados por estudante e o resultado da prova. Então, aí estará o grande problema brasileiro em termos de definir esse montante. Porque, como o José Marcelino falou, as contas todas que são feitas, e várias pessoas fizeram contas, em torno de 10% do PIB, você teria condições de melhorar um pouco a educação brasileira. Mas ainda ficaríamos longe dos países considerados de primeiro mundo, como os países europeus, os Estados Unidos, Canadá, o Japão, por exemplo. Então, é um desafio enorme e, como o Abrão disse também, a gente conseguir definir o que é possível aí, em termos de recursos financeiros com as condições que o Brasil tem, de dimensões, de desigualdades, necessidades sociais em todas as áreas, né, de dificuldades para conseguir corrigir todas as suas deficiências. Daniel, a mesma questão para você. Então, o documento referência da Conferência Nacional de Educação, que deve concretizar o documento base, né, da conferência, ele trabalha com duas soluções, baseados naquilo que foi dito pelos professores que participaram do mosaico. Primeiro, o custo aluno-qualidade inicial, que significa estabelecer padrões mínimos de qualidade. Esse cálculo foi feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e para as matrículas atuais hoje, que são cerca de 40 milhões de matrículas na educação básica pública, nós precisaríamos de 46 bilhões a mais, que é um pouco mais de 1% do PIB, para a garantia do custo aluno-qualidade inicial. Agora, o Plano Nacional de Educação, e essa é a luta da Conferência Nacional de Educação, primeiro, garantir o custo aluno-qualidade inicial, esse padrão mínimo de qualidade, mas depois avançar rumo a uma educação de qualidade que supere o padrão mínimo. O que significa, por exemplo, educação em tempo integral, como o professor Monlevade colocou, significa um salário melhor do que aquele apontado pelo piso, porque esse cálculo dos 46 bilhões de reais contempla o piso, né? Então, o desafio da Conferência Nacional de Educação é criar um custo aluno-qualidade inicial, na prática ele já está criado pelo trabalho da campanha, que é normatizado pelo Conselho Nacional de Educação. Implementar o custo aluno-qualidade inicial e, posteriormente, construir e implementar o custo aluno-qualidade, que seria esse salto de qualidade mais próximo dos países mais envolvidos. Agora, essa luta pelo custo aluno-qualidade geral, aproximando o Brasil dos países mais envolvidos, não vai ser feita em 10 anos. Vai ser preciso um tempo maior. A gente precisa dar primeiro esse passo de 10% do PIB para concretizar o início dessa transição. Você está falando aí de um inicial, qual seria esse valor do custo aluno-qualidade? Ele varia para cada etapa e modalidade, né? A etapa mais onerosa, aquela que exige maior valor, maior investimento, é a creche, porque a criança pequena exige uma atenção muito diferenciada. O ensino médio, o ensino fundamental, teria entre R$3.000 a R$3.500 por custo aluno ano. E hoje, qual é o nosso custo aluno-qualidade hoje? Aquilo que a gente tem de concreto, que é o Fundeb, ele está próximo de R$3.000, então estaria uma diferença de R$400. A questão é que quando você multiplica na escala, a diferença vai dar para todas as etapas e modalidades da educação básica uma falta de 46 bilhões de reais a serem investidos por ano, e claro que tudo isso precisa ser sempre reajustado ano a ano por conta da inflação e também da questão dos preços nacionais, que
alteram muito no Brasil, né? Agora, Jorge, muitos professores e muitos pesquisadores criticam o fato da gente o Brasil está sempre tentando se comparar com outro país, né, tentar se comparar com os países da OCDE. Né? Como chegar nesse qualidade, que é uma crítica também desses pesquisadores, que tenha de fato a nossa cara e as nossas possibilidades, né? É dentro daquilo que Nelson falou, do que é possível para a nossa realidade brasileira. Eu acho que as comparações internacionais, elas são interessantes. Mas elas a gente tem que ter um parâmetro, algum parâmetro. Né? Nós temos que tomar um pouco de cuidado pelo tempo histórico de cada país, né? Uhum. Há países europeus que fizeram as suas reformas educacionais, têm a educação como prioridade há 100 anos, resolveram o analfabetismo, resolveram todos os atrasos, né? Há muito tempo. E eles hoje só mantêm essas escolas com um percentual do PIB até parecido com o nosso, de repente. Mas para fazer aquilo que seria adequado, sem esse esforço do atraso que nós devemos fazer. O que nós estamos discutindo aqui, né, um pouco olha, as gerações passadas, o que não fizeram, né, e que nos legaram de problemas. Nós temos analfabetismo ainda, coisa que os países desenvolvidos não têm mais, certo? Em faixas etárias superiores e tudo mais, mas ela é uma realidade. Nós temos problemas de oferta ainda, né, de acesso à educação, que países não têm mais. Nós temos problema de permanência dentro da escola, como evasão e etc, que os países não têm mais. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha os países desenvolvidos, né, no seu processo educacional e tudo mais, o seu esforço e aquele esforço que nós devemos fazer. Né? Não pode ser uma comparação automática, porque o nosso esforço é muito superior. Pra gente, ou seja, a nossa corrida para chegar próximo, ela tem que ser muito mais rápida, entendeu? O que significa que, por isso, o debate sobre o esforço do Estado, né, em prover os recursos, ainda por cima, né, é o esforço do Estado, porque somos um país de renda média, de uma população pobre e intensa. Então, não dá nem para imaginar que o mercado vai nos suprir as possibilidades que tem países como os Estados Unidos, que tem mercado grande, renda média grande, estruturada. Então, é um pouco de cuidado aí nessas comparações, sabe? Tá. Bom, eu quero continuar nessa questão, mas quero também falar com você aí que está nos assistindo. Tem alguma opinião a compartilhar ou alguma dúvida a esclarecer sobre o tema financiamento da educação? Então não perca tempo, entre em contato com a gente, pode ser pelo Facebook, no endereço facebook.com/tvescola, está aí aparecendo na sua tela. E tanto no Facebook como no Twitter, você participa usando o hashtag Salto para o Futuro, tudo junto. Se quiser mandar um e-mail, escreva para salto@mec.gov.br e para falar ao vivo comigo e com os nossos convidados, é só ligar para 0800 282 6757. Viu como é fácil? Então, agora você escolhe um desses canais e participa aqui com a gente. Quero ainda continuar nessa questão, professor Nelson, porque podemos comparar com países com situações semelhantes às nossas, né? Em que patamar estamos de investimento? E aí já sabemos que temos aí uma defasagem ainda, como apontou o Daniel, mas o que poderíamos chegar e o que já poderíamos estar? Ou podemos, né, caminhar para chegar? Nós podemos fazer comparações com países desenvolvidos, como estava na conversa anterior, e podemos fazer comparações também com países mais próximos do nosso, o México, o Chile, a Argentina. E quando nós analisamos o valor aplicado de percentual do PIB, aí nós temos que olhar também o valor do PIB de cada país. E examinamos o tamanho da população que aquele país tem que educar, nós estamos piores que esses países. Então, nós estamos muito distantes dos países mais desenvolvidos e estamos ainda um pouco longe dos países que a gente pode fazer comparações mais diretas com o nosso. O Jorge tem razão em termos das defasagens todas que nós temos, da grande desigualdade brasileira, do nosso PIB é grande, mas ele é pequeno em relação ao tamanho da população, ao tamanho da população em idade educacional, das desigualdades regionais e tudo mais. Então nós temos que realmente tomar cuidado nessa análise. E o país está passando por um momento importante, que é a estabilização, o caminho para a estabilização da sua população, né?
Então ela vai crescer um pouco mais, ainda até 2030, 2040, e depois ela vai se estabilizar e talvez até reduzir um pouco. E passando também pelo processo de envelhecimento da população e diminuição da população em idade educacional. Nós temos que estar atentos. O senhor já apontou em outros programas nossos também, o chamado bônus populacional. Tem Esse é o momento da bônus gente populacional, investir. nós temos que planejar isso nos próximos 20, 30 anos e pensar de como isso tudo vai ocorrer daqui até lá, né? Então nós devemos aplicar um bom recurso, bastante recursos, e a defesa que nós fazemos é que seja 10% do PIB durante um bom tempo, depois pode começar a reduzir, de tal modo que o PIB deve crescer também nesse período, a população deve diminuir e nós vamos ficar mais próximos das situações dos países mais envelhecidos, entre aspas, como o Jorge estava dizendo, em que as situações estão mais bem resolvidas. E aí nós podemos reduzir, né, em relação, quando chegar esse período, reduzir para valores de 5%, 6% do PIB, que são o que os países aplicam. Então é um momento importante que nós estamos passando pelo país, nós temos que pensar sobre tudo isso. Essa questão do PIB. Eu sei que isso aqui vai render bastante debate, esse tema, os 10%. Eu vou fazer um intervalo rápido, na volta a gente continua com essa questão, tá bom? Além da participação por telefone, e-mail, redes sociais, você pode votar na enquete da semana, que está na nossa página lá na internet. Vamos à pergunta? Você está de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação relativas ao financiamento? Sim ou não? Acesse tvbrasil.org.br/salto e vote. Agora vamos a uma rápida pausa. Voltamos já com o debate sobre financiamento da educação. Até já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do debate ao vivo de hoje sobre financiamento da educação. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Então não perca tempo, mande para a gente a sua pergunta, sua opinião ou o seu comentário. Os nossos convidados estão aqui para responder e comentar a sua participação. Combinado? Eu queria continuar com a questão do financiamento, obviamente, dos 10% do PIB, porque você está numa campanha, né? Está à frente de uma campanha que defende, né? Por que essa defesa, primeiramente, e se a gente não chegar a esse patamar, quais são os nossos riscos para a educação brasileira? Bom, então, como a gente chegou no cálculo dos 10% do PIB, né? Tem 3 trabalhos hoje que estão sobre a mesa, né? O trabalho da campanha, o do Nelson e o do professor Marcelino, que falou no Mosaico aqui conosco. Basicamente, o que a gente fez? A gente pegou aquilo que o MEC apresentou defendendo os 7% do PIB, né? O Ministério da Educação, e adicionou a essas variáveis que o MEC apresentou um padrão mínimo de qualidade, que é o custo aluno qualidade inicial. E depois outros padrões de qualidade que são padrões de transição para que a gente melhore a situação brasileira radicalmente, né? Ainda que fique distante dos outros países mais envolvidos. O resultado disso é 10% do PIB. Caso a gente não cumpra com a meta dos 10% do PIB, algumas metas não vão ter execução que elas precisam ter. A gente compromete o PNE, por exemplo? Compromete algumas metas do Plano Nacional de Educação. E aí vai ter que decidir qual vai ser o grau de comprometimento. A meta mais estratégica e mais difícil de ser cumprida, por exemplo, é a meta equalizadora, que é a meta 8, que é a menos debatida na sociedade, que é aquela que vai dizer que a população negra e não negra deve ter a mesma escolaridade em termos de anos de estudo, por exemplo. Ou então a meta de alfabetização dos adultos, que é a meta 9, que trata da universalização do analfabetismo. São metas extremamente estratégicas que vão exigir um esforço orçamentário muito grande, um esforço de gestão muito grande, e o não cumprimento dos 10% do PIB provavelmente vão prejudicar essas metas, que são aquelas mais difíceis de serem implementadas. Então, o Plano Nacional de Educação, para ser equalizador, para enfrentar a questão da desigualdade e para garantir um padrão de qualidade, que não vai ser o padrão de qualidade ideal, ele precisa de 10% do PIB de investimento. Agora a luta é para conseguir viabilizar esses 10% do PIB. Jorge, você quer comentar? A gente estava discutindo antes do programa começar, vamos confessar para o nosso público, que talvez a gente não tenha condições de chegar. Você dizia, você defendia o fato de que talvez o país não tenha condições de chegar até esses 10%. Seria muita coisa. Por quê? Eu estava comentando o seguinte, eu tenho acompanhado toda a discussão das necessidades. Eu até fiz um texto mostrando, né, a justiça das necessidades, ou seja, as necessidades educacionais, em função do nosso atraso e tudo, do esforço que nós temos, e a demografia vai nos ajudar, mas nem tanto,
Acho que poderíamos imaginar que a demografia nos ajudar, como o Nelson falou, mas no curto prazo ela não nos ajuda, porque onde ela vai dar uma folga é lá no 0 a 3. Em 2030. É no 0 a 3 que vai cair mais fortemente, mas é aonde nós estamos mais atrasados em termos de acesso. Eu acho que nós temos um acordo aí, eu acho que as necessidades estão claras. A discussão é as possibilidades, né? Num padrão de orçamentário justo como nós temos hoje. 35% do PIB já de carga tributária, entendeu? 25% do PIB aplicado na área social, com demandas sociais colocadas, por exemplo, demanda da área de saúde, né? O que nós poderíamos, então, articular para suprir necessidades desse tipo? Uma das coisas que eu tenho debatido é o seguinte: para a gente chegar próximo a valores, né, que melhorem a situação, tanto da educação quanto da saúde, nós não vamos poder abdicar do crescimento econômico. O crescimento econômico é fundamental. Ele nos gera uma folga, entendeu? Em termos de arrecadação e tudo mais, né, que nos permite orientar bem os recursos. Uma outra coisa é uma fonte extra que viesse fora desse... Porque, veja bem, o que eu menos gostaria num debate como esse da educação é que a gente deslocasse recursos da saúde, entendeu? Ou deslocasse recursos da Previdência. Eu acho que esse é um discurso que nós que estamos pensando na educação, né, e estamos pensando na qualidade de vida da população brasileira, não podemos cair, né? O que está em debate, então, assim, novas formas de financiamento, e eu acho que aí a área de educação foi virtuosa, né, e obter para si, junto com a saúde, o pré-sal, que é uma forma nova, é virtuosa no longo prazo, porque são recursos bastante expressivos, né, que eu acho, então, que responde em parte. Mas eu acho que não vai dar os 10% no curto prazo, entendeu? Já que você tocou nesse estou dizendo assunto... que isso é um dado de realidade, entendeu? Aí eu acho que o Daniel tem razão. Acho que algumas metas, né, em função disso, vão ter que ser... Qual o tamanho do cobertor que eu tenho, o que eu vou cobrir, entendeu? Tudo, né? Bom, vamos ver a pergunta que tem a ver com o que a gente está debatendo? Vamos conferir a participação em vídeo. Essa pergunta veio do Rio de Janeiro e é do Leonardo Guimarães. Vamos lá. Sou Leonardo Guimarães, sou da União Nacional dos Estudantes. Minha pergunta é, a gente debate muito a educação, a questão dos 10% do PIB para a educação, a questão dos royalties do petróleo para a educação, do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, mas como é que a gente garante que na gestão desses recursos o dinheiro chegue aonde ele precisa chegar? Boa pergunta do Leonardo, né, Nelson? E aí? Essa é uma preocupação permanente, né? É o pressuposto, né? Nosso que o recurso seja bem gasto. Acho que isso qualquer gestor público... Isso a gente estava discutindo já num outro programa com a Catarina, é a questão da gestão, né? Melhores salários, melhores condições. Eu acho que um debate do Plano Nacional de Educação, ele está muito deslocado entre financiamento e gestão. E as duas coisas não existem uma sem a outra. Sim. Aliás, o financiamento é parte da gestão. O Plano Nacional de Educação determina que o gasto dos 10% do PIB se dá nas 19 metas anteriores. A principal estratégia para a educação básica é a implementação de custo-aluno qualidade. Por quê? Ali você tem salário inicial, política de carreira, número de alunos por turma, e insumos como laboratórios de informática, laboratórios de ciências, quadra poliesportiva coberta, material para que esses laboratórios e esses espaços sejam de fato utilizados, bibliotecas. Então, você determina como deve se dar a gestão. E você, inclusive, com o custo-aluno qualidade, trabalha qual deve ser o gasto de atividade MEI, o gasto das secretarias de educação para executar a política de educação, controlar a educação nas escolas, saber como está acontecendo. Então, o plano ele tem alternativas de gestão, que são bastante claras, né? E é importante sempre lembrar que na questão da educação, como em qualquer área, a qualidade da gestão também é determinada pelo financiamento. Em que sentido? Você motiva o professor quando ele ganha um salário condigno, quando ele ganha um salário inicial e tem uma carreira que de fato seja uma carreira que dê perspectiva de vida para ele. E o professor é o gestor central da política de educação. Né? Ele, claro, dentro de uma escola você tem o diretor de escola, tem o coordenador, mas a sala de aula, quem faz a gestão de sala de aula é o professor. Então, a questão do financiamento ela está diretamente relacionada à questão da boa gestão.
Ok, mas o Leonardo fala de uma coisa assim, vai ser gasto, como a gente garante que ele é gasto em prol da educação mesmo? A gente sabe aí, não sejamos ingênuos, que a gente sabe que no Brasil tem várias prefeituras que sempre dão um jeito, né, de burlar aí a questão legal e, bom, se o dinheiro destinado para cá, né, o gestor vai pensar, se o dinheiro destinado para a educação tem que ser vinculado a algo educacional, tem gente fazendo o seguinte, olha, a quadra na frente da escola, que não pertence só à escola, a quadra na frente da escola, eu vou fazer aqui uma praça e tal, está ligado à escola. Eu vou melhorar aqui o pavimento, eu estou ligado à escola. Claro que está, mas que talvez houvesse uma outra prioridade para que aquele dinheiro fosse gasto dentro da própria escola e voltado efetivamente para a qualidade da educação. Não que a pavimentação de uma escola não seja importante, à frente, não pode ter esgoto a céu aberto, mas talvez algo lá dentro fosse mais urgente. O que fazer para que esse dinheiro, de fato, é a pergunta que eu acredito que seja do Leonardo. A lei de responsabilidade educacional pode ajudar nisso? Como é que vocês veem essa questão da lei também? Eu queria... Eu vejo isso da seguinte forma. Esse é um processo que a sociedade vai ter que passar por ele. Em termos de fiscalizar a aplicação dos recursos, de punir as pessoas que aplicarem mal os recursos, os conselhos funcionarem, o Conselho do Fundeb, por exemplo, funcionarem com relação a fiscalizar como os recursos estão sendo aplicados. No meu entender, é preciso implantar uma sistemática de avaliação que não fique focada nas provas Enem, ENAD, DEB, e que se volte mais para analisar as situações das escolas, que equipamentos elas têm, que tipo de atividade elas desenvolvem, qual o perfil do salário dos professores, qual a estrutura de carreira, a formação dos professores e tudo mais. Mudar o foco do processo de avaliação, a gente passar a examinar essas coisas e não ficar olhando as provas que os alunos fazem. Porque isso é qualidade, o que vocês estão apontando quer ver a qualidade. E uma análise que eu tenho feito, sempre que esse tipo de pergunta aparece, porque às vezes ela aparece acompanhada da afirmação, que não foi o caso do Leonardo, de que então os recursos não devem ser aumentados antes de que esses problemas não sejam resolvidos. Sim. Eu sempre tenho dito que tem que ser tudo feito ao mesmo tempo. Claro. Você tem que aumentar os recursos, você tem que aumentar a fiscalização, você tem que aumentar os processos avaliativos, não com provas, né? E a partir daí a sociedade amadurecendo e esses problemas vão sendo corrigidos. Agora, Então a gente não pode pensar primeiro em corrigir esses problemas. Se não tem dinheiro para investir. Depois aplicar os recursos. Tem que ser tudo simultaneamente. Eu acho, Bárbara, que tem uma questão que eu acho que eles não tocaram aqui, que eu acho que é relevante nessa questão, a questão federativa brasileira, entendeu? Da falta de cooperação de fato que existe entre os entes federados, no sentido, qual o papel do Estado e do município e como é que eles interagem, entendeu? Na prestação do serviço e como eles podem fazer uma sinergia positiva a favor da educação, entendeu? Por exemplo, pequenos municípios, eles não têm escala às vezes. Então, é relegado a eles, por exemplo, a gestão da saúde, a gestão da educação, a gestão... E, de repente, aquele município está afogado em um conjunto muito grande de problemas, entendeu? Ele nem tem escala para resolver o problema de forma adequada, porque, vamos supor, vai fazer a formação de professores, aí é 10 professores, como é que faz com 10? Já fica muito caro, seria muito mais barato. Tem a articulação que se fala no plano, né? Aí nós caímos nessa outra discussão. Como articular, entendeu? A nível nacional, que você permita ganhar sinergia, porque como estamos hoje, você põe o dinheiro no município pequeno, no grande, o Estado não conversa com o município, ou quando conversa com uma, não conversa com outro, ou o governo federal conversa com uma, não conversa com outro, você tem realmente um problema, entendeu? Um problema de gestão. Esse é um problema concreto. E nós temos que ter uma solução em termos que consiga abarcar esse conjunto muito grande, para que esses recursos realmente não se percam num caminho ilógico, entendeu?
Que acontece, né? Eu viajo pelo Brasil inteiro, já vi, por exemplo, uma escola no interior e com esgoto na frente, a escola cheia de mato, mas a prefeitura chegou lá, o prefeito chegou lá com 20 assessores e a diretora dizendo ele me dá 6 mil por ano para administrar essa escola. A gente toma um pouco de cuidado, porque eu acho que grande parte dos recursos foram tão poucos, né, nos últimos anos, né, digo aí, historicamente, né, que eu acho que o sistema até foi eficiente, em parte, considerando essas tensões que foram se empossando durante esse período todo, entendeu? Não é que... Agora, nós temos que reconhecer, temos aí um grave problema de gestão, entendeu? Que não vai ser resolvido de uma tacada, vai ser resolvido com muita negociação. Agora, a gente precisa entender o que é a gestão da educação, né? 80% do custo da educação, numa média nacional, está orientado a pagamento de folha, a folha da educação. E hoje o principal problema de desvio da educação é o desvio de função do professor. Então, o que tem de professores que trabalham nos municípios, que são professores e acabam sendo motoristas, que acabam viram quadro dirigente, geral, e isso é contabilizado como educação. Essas questões que você coloca como desafios de obra, praticamente elas estão marcadas em uma necessidade de recurso efetiva para pequenos municípios, mas em muitos casos, em grandes cidades, é desleixo. Isso precisa ser tratado com seriedade. E aí é a solução que o Nelson colocou, tem que ter maior controle social. Sobre a cooperação federativa, é importante, até porque é uma questão debatida na Conferência Nacional de Educação, o ator que mais está ausente do debate da educação básica em termos de recursos é o governo federal. A cada R$1 investido em educação, o governo federal coloca 20 centavos, só que ele arrecada muito mais do que a soma de estados e municípios em conjunto. Estados e municípios, na questão da educação, dividem o restante da conta. A Conferência Nacional de Educação... A Conferência Nacional de Educação vai dizer que é preciso que o governo federal participe de forma mais ativa e o governo federal hoje não tem participado da maneira como deve. Vamos falar disso no próximo bloco? Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua. Bem, o segundo bloco chegou ao fim, mas depois do intervalo tem mais Salto para o Futuro. Vamos conferir o resultado da votação da enquete e seguir com as discussões sobre o financiamento público da educação. Não saia daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Salto para o Futuro, que hoje debate o financiamento da educação. O debate continua aqui no intervalo, né? A gente deu continuidade, então a gente precisa retomar para que o público possa saber do que vocês estavam discutindo aqui. Daniel falava de uma maior participação da União no financiamento. Queria ouvir o Nelson em relação a isso e explicar um pouco para quem nos assiste. Apareceu no programa de segunda, mas é importante a gente retomar qual é a complementação da União hoje e se essa proposta, que é feita pela campanha, é viável ou não, é possível ou não. Nós estávamos discutindo aqui no intervalo sobre que é preciso responsabilizar mais todas as esferas de poder, e não só a esfera maior que é da União. Os estados também têm que participar mais, o Jorge estava defendendo essa ideia, e os municípios, na minha visão, também mais. Ou seja, essa tarefa da educação brasileira e chegar nos 10% do PIB e melhorar a qualidade e tudo mais, tem que ser uma tarefa de todos. Então, todos têm espaço, tem que arrumar espaço, essa tensão tem que ser colocada. Todos têm que arrumar espaço para colocar mais recursos e mais sinergia nos processos, como o Abrão estava dizendo. Porque a União, quando a gente olha a arrecadação da União, como o Daniel estava falando, ela é muito maior que a arrecadação de estados e municípios. Só que embutido nessa arrecadação estão as contribuições. E as contribuições elas são pré-definidas quando elas são definidas. Então, em geral, elas são definidas para ações como previdência, que não tem a ver com a educação. A única contribuição que aloca recursos para a educação é a contribuição do salário à educação, que vai para a educação básica. Então, a União tem sua possibilidade de participar mais desse processo, mas ela tem uma grande tarefa, que são as universidades federais brasileiras, os institutos federais também. Então, hoje, só para ficar claro... esse conjunto de instituições exige quase que 1% do PIB em que a União participa. A gente mostrou no programa de segunda. Se a União puder participar um bom tanto a mais, talvez seja com mais 1% do PIB. Né?
Mas é claro que, pelo toda a análise que o Abrão fez com relação às possibilidades brasileiras, né, para chegar a 10% do PIB, que vai ter que ser um esforço tremendo, tem que contar com toda a participação de todas as esferas, contar que o país vai desenvolver, que vai ter bons produtos internos brutos, aumentando percentuais de aumento do produto interno bruto, e essa folga, por conta desse desenvolvimento, ser direcionada especialmente para a educação, e eu acrescentaria a saúde também. São dois aspectos complicados, tanto é que o pré-sal ficou definido com 75% para a saúde, não, só os para a royalties. educação O pré-sal e 25%. é só para a educação, né? 50%. O pré-sal é só para a educação, só para ficar claro. 50% na lei é para isso. O governo era contrário, a gente conseguiu convencê-lo, né, no Congresso Nacional. E dos royalties, 75 e 25%. Dos royalties da área de concessão, 75 e 25%. Só para ficar claro, professor, a gente mostrou na segunda-feira, mas é importante. Hoje, o ICMS é o principal fonte de recurso, né? É a principal. Na esfera estadual. Na esfera estadual. Né? E repassa para os municípios. Que repassa para os municípios. Na esfera federal, imposto de renda e IPI também, que no final compõem o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, né, em termos de repasse que a União faz para estados e municípios. Em que momento a União complementa naquele que não tem... Ela complementa no Fundeb, né? Tá. Diretamente no Fundeb e com os convênios que são feitos entre o Ministério da Educação e prefeituras e estados. Bom, vamos então agora conhecer, a gente pode conhecer agora o resultado da votação da enquete. A pergunta foi: você está de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação relativas ao financiamento? Eu sei que vocês estão super ansiosos para saber, eu não quis contar no intervalo, eu já sabia. Sim ou não? Parece aí? Dá para aparecer? Então, você está de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação relativas ao financiamento? 54% dos internautas disseram não. E 46% disseram sim, das pessoas que votaram. 10% do PIB. O que a gente pode entender? Qual é a leitura que a gente pode fazer, já que os economistas estão aqui, qual é a leitura que a gente pode fazer desses números? É isso? Querem mais 10%? Né? Pode... O Daniel ficou meio pasmo, né? Não, é que eu não sei se está claro para as pessoas sobre quais são... É uma meta, a meta de 10%. Eu não sei em que medida... Isso as pessoas fica claro que é dessa meta que está se falando. Né? É porque talvez a ideia de 10% do PIB, o PIB não é uma coisa muito imaterial às vezes, né? Vocês teriam que ter uma explicação um pouco mais, né? O que significa esse esforço, né? Para esse resultado é de que as pessoas querem mais do que está dito. Do que está dito, né? Eu acho que tem essa ideia de que precisa de mais recursos. Eu acho que o número 10% do PIB, algo mais para as pessoas é o seguinte: tanto saúde quanto educação, quanto o conjunto, né, de serviços, né, são fundamentais hoje para a cidadania brasileira, precisam de mais recursos e precisam ser ofertados em qualidade, né, para a população. Eu acho que eu só espero que não seja majoritária a posição de que o dinheiro da educação não pode ser aumentado, porque há grandes desperdícios, há grandes corrupções e tal. Esse é um discurso recorrente também, né? É um discurso recorrente que ele aparece em várias discussões que eu já participei. É um discurso recorrente e ruim, mas eu espero, que não corresponde à realidade, sabe? E eu espero que ele não seja o resultado que deu o ganho para o não. Não é isso. É que talvez as pessoas pensam, o Plano Nacional de Educação é uma proposta, não tem clareza de que é uma proposta da sociedade, que a sociedade vem gestando. Entendem como uma questão do governo que, na opinião delas, em junho, ficou muito claro isso, está sempre restringindo o recurso para as áreas sociais, o que também não é o que tem acontecido, né? A gente tem conseguido avançar bastante em termos de recurso para as áreas sociais. Agora, está muito aquém da necessidade, isso é um fato. E a gente precisa avançar muito em relação ao que se investe hoje. Hoje se investe 5,3% do PIB em educação pública, né? E a gente precisa chegar no nosso cálculo a 10%, o que significa que a gente precisa de mais 4,7% do PIB. E eu acho que tem que vir mais da União. Eles acham que não. Eu não disse... Não é que eu acho que não, eu acho o seguinte, focar o debate só na União, esquecendo que nós estamos dentro da federação, entendeu? E que o governo do Estado fica fora desse debate. Eu concordo. E ele é um principal arrecadador do principal imposto brasileiro, entendeu? De repente, por que nós não estamos discutindo com os estados, entendeu? Esta questão. Eu concordo.
os dois. Bom, já que vocês tocaram, o professor Nelson tocou na questão do Fundeb, né? Ele tem um prazo para acabar. Como fica? A gente até apontou na segunda-feira uma possível, né, continuação do Fundeb. O que representaria, do ponto de vista do financiamento, essa possível extinção ou a possível continuidade? A lógica do Fundef, depois a lógica do Fundeb, que em termos de lógica é a mesma, né? É de que, definindo durante um tempo, o país conseguiria, nesse período, realizar uma diminuição da desigualdade e depois não haveria mais necessidade dessa redistribuição do dinheiro. Porque para as pessoas compreenderem, o que o fundo faz é concentrar, né, os valores de um percentual dos impostos num fundo, né, que é exatamente o fundo, e depois retornar esse valor por estudante, fazendo a distribuição dentro de um mesmo estado entre os municípios. Aquele município que não conseguir, aquele estado que não conseguir resolver a distribuição pelo valor definido por aluno, a União entra com complementação. Essa é a lógica, né? Então, sempre há esperança de que as desigualdades vão estar solucionadas no prazo. Então, isso foi com o Fundef e é certo que com o Fundeb as desigualdades vão estar solucionadas. É um método adequado, entendeu? Porque você não pode fazer vinculações permanentes. Se os problemas passarem, né, você volta a um estágio... E essa ideia toda está num trabalho da Anísio Teixeira de 1962. O que a gente pode entender, então, é que vai ter uma revisão do Fundeb, não uma extinção. Então, é isso? Hoje nós temos 9 estados recebendo complementação da União Fundeb. Só que essa lógica do Fundeb, ela não contempla o padrão mínimo de qualidade, né, que a gente defende, o custo aluno qualidade inicial. Para que isso fosse possível, seria necessário aportar 46 bilhões de reais a mais para atingir o custo aluno qualidade inicial. Hoje nós temos, de complementação da União, cerca de 10 bilhões, um pouco acima de 9, entre 9 e 10, né? Deve, agora para 2014, vai alcançar 10. E provavelmente 10 estados passam a receber complementação da União. Então a gente tinha 9, agora vai ter mais um estado que recebe. Agora todos os fundos estaduais precisariam ser fortalecidos. Nesse sentido eu concordo com o Jorge. Por exemplo, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais podem fazer mais, os governos estaduais podem contribuir mais. Agora, outros estados não, aí vão precisar de fato de parceria da União. Aí entra o papel redistributivo da União. Aí entra o papel redistributivo. Esse papel redistributivo não tem sido feito. E também, e aí eu concordo com o Jorge, muitos estados estão se eximindo da sua tarefa de colaborar com o padrão mínimo de qualidade. Né? O caso do estado de São Paulo, o caso de Minas Gerais, provavelmente o caso do Rio. Com que alegação? E se eximem em que sentido? Eles se eximem porque eles cumprem aquilo que é restrito da Constituição. Eles poderiam, por exemplo, dar 30% do seu orçamento para a educação e tem dado os 25% que são estabelecidos para a Constituição. A União, ela deve dar 18% dos impostos. Ela não tem uma obrigação de garantir aquilo que o artigo 211 vai dizer, que é a sua ação supletiva e redistributiva para a garantia de um padrão mínimo de qualidade. Então, a gente tem duas tarefas na questão federativa. Uma, fazer com que estados que podem colaborar, de fato, colaborem mais. E a outra é fazer com que a União cumpra com aquilo que está posto na Constituição. Esse jogo é um jogo que também precisa ser discutido com profundidade. Professor Nelson, quer comentar? Dois aspectos, no meu entender, aprimorariam muito o Fundeb, e um deles tem a ver com o Sistema Nacional de Educação, seria você colocar o custo aluno qualidade como uma referência para esse valor por aluno, e não como é feito hoje, que de alguma forma leva em conta o montante de recursos, é o que é possível fazer com esse montante de recursos, e o outro que seria vinculado um pouco a um Sistema Nacional de Educação, que seria tentar colocar um canal, eu sei que isso é dificílimo, um canal também de comunicação entre os estados. Porque hoje está, né? Isso é que todo mundo um canal de comunicação entre os municípios. E a União Federal, a União é que chega com recursos externos. Seria colocar também um canal de comunicação entre os estados. Isso te causou espanto? Ele se espantou e falou, o que ele está falando um pouco seria o papel redistributivo, entendeu? Que eu acho que tem uma parte do papel redistributivo que pode ocorrer com mudanças, por exemplo, no ICMS, quando está discutindo origem e destino, entendeu? Se alterar isso, você pode alterar um pouco, favorecendo os estados mais pobres, entendeu? Isso pode acontecer, entendeu? Agora, o que
eu acho que o que é importante a gente salientar é que o Fundeb, como o Fundeb, foi uma mini-reforma tributária. E foi uma invenção que a gente ainda não tinha tentado, que era colocar o recurso tributário, o recurso fiscal, né, acompanhando o beneficiário da política. Então você fez dentro do Estado, que eu acho que é isso que eu falo, dentro do Estado você fez um deslocamento de poder. Sim. Né? Estado Nacional. Agora, do Estado Nacional. Por exemplo, no Fundef foi muito mais forte o processo de municipalização, porque estava focado só no ensino fundamental. Nos estados do Nordeste foi uma verdadeira reforma forte, institucional, e até balançou muito o que aconteceu no Nordeste. O Fundeb já repôs essa coisa, porque, de fato, ele pega a educação básica e ele rearticula. Nós podemos dizer o seguinte, que na área de educação você monta uma forma distributiva diferente, entendeu? Que afeta a estrutura distributiva dentro do Estado. O papel suplementar da União, que foi ampliado bastante. Todo mundo sabe que no Fundef isso não cumpriu o papel que se desejava, entendeu? E que agora você botou um valor fixo, né? Que é importantíssimo o papel redistributivo da União, justamente para aqueles estados onde os recursos são menores, né? E há necessidade de receber maior. Eu acho que isso causa uma transformação de uma forma até certo ponto razoável. Causou, né? A gente, nossos estudos, as pesquisas que a gente fez, olhando esse processo como um todo, nós tivemos alterações profundas, entendeu? Tá. Tem uma questão importante que eu não podia deixar de falar, a gente está falando aqui de complementação da União, mas a gente viu nessa segunda-feira que o dinheiro que chega para a determinada rede, ele não vai direto para a Secretaria de Educação, que é ali o gestor que deveria pensar isso. Ele vai ou para o planejamento, ou para a fazenda, enfim. Por que isso acontece? A gente já sabe, mostrou um caso já positivo, em que o dinheiro vai para a Secretaria, e como é que a gente pode reverter isso, de que forma o dinheiro direto para a Secretaria é melhor para o processo que a gente espera de uma melhor qualidade da educação. Mas sempre é melhor a área trabalhar com aquilo que é a sua especialidade e fim, né? Então é sempre melhor que o dinheiro da educação seja gerido pela educação. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vai dizer inclusive que isso é uma norma. O gestor da educação tem que ser ordenador de despesa e tem que ser gestor pleno do recurso. Esse dispositivo não é respeitado. Um dos efeitos do Fundeb é que muitos municípios brasileiros, boa parte daquilo que eles administram tem como origem o Fundeb, aquilo que eles recebem na transferência de recursos a partir das suas matrículas. Resultado, o secretário de Educação ele tem uma parte muito importante do orçamento do município. E isso, para muitos prefeitos, é considerado impossível de ser aceito, porque o secretário de Educação vira um supersecretário. E o que a gente defende é que não, ele de fato tem que ser um supersecretário, esse dinheiro tem que ser administrado por ele e ele tem que fazer uma boa gestão. Quer dizer, tem que se confiar no secretário de Educação para fazer uma boa gestão da educação. O que tem acontecido em muitos municípios? O gestor da educação, que é especializado na área de educação, ele está deixando de ser gestor da área quando o município dá ordenamento de despesa para o secretário de Educação. E passa-se chegar um economista, um médico, outros, um advogado para gerir a área de educação. Isso, em termos pedagógicos, tem sido um desastre em muitos lugares, né? Porque eles não conhecem da área e acabam fazendo uma série de besteiras. É claro que eu não estou dizendo que só educador entende de educação, mas normalmente o grau de acerto é maior, especialmente no debate pedagógico. Precisa ter uma conciliação. Agora, aí, né? É importante. Infelizmente eu já não tenho mais tempo. Rapidamente, uma frase? Não, é o seguinte, depende da dimensão do município que nós estamos falando. É uma frase também. Isso é importante, nós estamos falando de 5 mil municípios, que 3.600 são pequenos municípios, né? Que não têm estruturas. Com relação a esse assunto, como o Daniel comentou, é porque ele mexe com a estrutura de poder do município. Sim. Agora, mas quem nomeia o secretário de Educação, o secretário de Planejamento é o prefeito. Então aí deveriam entrar num consenso. Entre o secretário de Fazenda, o secretário de Planejamento e aí tudo a gente chega nas questões políticas partidárias. Não comanda com o secretário de Educação. Eu, infelizmente, vamos continuar o debate depois do final do programa, mas eu preciso encerrar. No final das contas, tudo termina nas questões político-partidárias que a gente precisa aí avançar e reformular. Bom,
O debate de hoje fica por aqui. Eu não poderia me despedir sem antes, claro, agradecer aos nossos convidados, o professor Daniel Cara, que é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Muito obrigado também ao pesquisador Jorge Abraão de Castro, assessor do Ministério do Planejamento, e também ao professor Nelson Cardoso Amaral, da Universidade Federal de Goiás, um dos consultores dessa edição. Semana que vem, a gente tem um novo encontro, desta vez para falar sobre mídia, educação e currículo escolar. Lá no nosso site você confere a publicação eletrônica sobre esse assunto. Acesse tvbrasil.org.br/salto. Não se esqueça, segunda tem Salto para o Futuro Revista e na quarta o debate ao vivo. Combinado? Então, até o nosso próximo encontro no Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau!